Três posições que eu vou tratar com vocês hoje aqui. A primeira, que é o quê? A depressão como um questionamento da própria vida. O segundo fator que eu quero tratar com vocês é a depressão como descanso. E a terceira questão que eu quero conversar com vocês é sobre a depressão como sintoma social. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica. Esse aqui é o meu canal e podcast da clínica. Temos hoje cada vez mais uma biologização das depressões. Tento vir construindo essa questão, trazendo outros elementos que têm a ver com o transtorno depressivo, que não necessariamente passa pela questão do biológico, do hereditário, que não tem nada a ver necessariamente com uma disfunção hormonal, uma disfunção biológica. É sempre nessa linha que eu estou trabalhando aqui. Aproveito já para pedir quem não é inscrito para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo para quem vocês acham que possa se interessar, que vocês percebam que possa estar passando por algum problema desse nível, tá? Hoje eu quero tratar três questõezinhas básicas sobre a questão da depressão que mostram um pouco do contexto social que a gente vive e como as depressões estão inseridas nesse meio. Três posições que eu vou tratar com vocês hoje aqui. A primeira, que é o quê? A depressão como um questionamento da própria vida. A pessoa sofre um transtorno depressivo, a pessoa acaba sofrendo de crises depressivas, de uma certa melancolia, como uma forma de questionar a própria vida, como uma forma de se colocar perguntas e interrogações sobre a vida que ela está vivendo. Então, justamente por ela não conseguir questionar algumas vivências que ela tem, o modo que ela está se relacionando com a vida, o modo que a vida dela está funcionando, ela acaba precisando de uma doença como uma depressão para poder vir a questionar aquilo que ela está levando no modo automático, que de alguma forma está trazendo mal para a vida dela, está trazendo sofrimento e que ela acaba deixando de lado, achando que a vida é assim mesmo, que não tem o que fazer, e aí ela precisa de uma depressão, de um transtorno depressivo, de uma tristeza, de uma melancolia, lembrando que tristeza e melancolia e depressão são coisas diferentes, mas acaba se abatendo sobre ela um transtorno depressivo como forma de questionar essa vida que ela está vivendo. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu quero tratar com vocês é a depressão como descanso. Ou seja, a pessoa precisa necessariamente se deprimir, tá? Para poder descansar, para poder relaxar, para poder diminuir o ritmo, para poder cuidar de si mesma. Se não acontecesse isso, a pessoa continuaria se maltratando, continuaria infringindo sofrimento a si mesmo, continuaria vivendo num ritmo que não faz bem para ela, que acaba maltratando o organismo dela. Então, entra um transtorno depressivo, acaba se abatendo sobre ela um transtorno depressivo pelo excesso de ritmo que ela vive, pelo excesso de doideira que é a vida dela. Então, ela precisa, para descansar, desse transtorno depressivo, tá? E a terceira questão que eu quero conversar com vocês é sobre a depressão como sintoma social. Cada vez mais, nesse mundo maluco que a gente vive, cada vez mais nessa loucura, cada vez mais nesse ritmo acelerado que não conversa com a nossa natureza, com aquilo que o nosso corpo precisa, que não está respeitando tudo aquilo que é inerente a nós mesmos, acaba vindo um transtorno depressivo e que é um pouco do sintoma social que a gente vive hoje. Cada vez mais pessoas tomando antidepressivos, cada vez mais pessoas se medicando, cada vez mais pessoas buscando recursos para dar conta de uma vida que não é legítima, uma vida que não está correspondendo ao nosso ritmo natural, ao ritmo natural do nosso corpo. Então, cada vez mais as pessoas tendo que produzir, cada vez mais as pessoas tendo que estar bem, cada vez mais as pessoas sendo demandadas para dar conta da vida delas, e aí as pessoas precisam partir para medicamentos artificiais, para supostos medicamentos, né, para que o ritmo continue sendo aquele. Então a gente tem toda uma conjuntura social hoje que incentiva de alguma forma a depressão, que promove a depressão,
que acaba fazendo com que a gente não consiga respeitar o nosso ritmo natural do nosso corpo, de descanso, de levar a vida mais em paz, de levar a vida mais tranquila, de poder observar as coisas da vida. Então esses 3 pontos que eu quero tratar com vocês hoje, tá? Primeiro então, pessoal, a depressão como questionamento. O que é muito comum? É a gente seguir vivendo, a gente se sentir mal-estar, a gente muitas vezes está em locais, em ambientes, em trabalhos, em posições que a gente acaba naturalizando, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa desempenhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, porque a gente precisa sustentar nossa família, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos. A gente precisa ralar para dar conta da vida. O problema é que o nosso corpo muitas vezes não aceita isso, porque o nosso corpo tem um ritmo biológico próprio. O nosso corpo demanda situações que são opostas às situações que o mundo nos demanda, né? E muitas vezes eu tô lá trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, 10 horas por dia, e eu não tô percebendo que isso tem consequências gravíssimas para minha vida, para o meu organismo, para o meu modo de ser. E aí, muitas vezes eu preciso, o meu corpo responde a isso, o meu corpo me chama a isso com um desânimo, uma falta de vontade de levantar da cama de manhã, uma certa apatia diante das situações que antes eu dava conta. Por quê? Porque eu já cheguei no meu limite, porque eu já ultrapassei todos os limites do meu corpo. Então isso é muito comum, pessoal, tá? Então muitas vezes o que acontece? Eu até sinto que eu deveria diminuir meu ritmo, eu até sinto que eu deveria entrar em relações mais saudáveis, eu até sinto que eu deveria ter tempo para curtir a vida e para fazer outras coisas, mas simplesmente eu ignoro essas sensações, assim como um transtorno psicossomático, por exemplo, muitas vezes ele acontece, eu adoeço fisicamente por algum excesso de carga que eu estou vivendo na minha vida, eu acabo adoecendo. O transtorno depressivo também vem nessa linha. Muitas vezes me abate sobre mim um desânimo, uma tristeza, uma falta de força para continuar vivendo, porque eu não estou conseguindo questionar minha rotina. Daqui a pouco eu estou num relacionamento que não é legal, eu estou num casamento que não é bacana, mas eu ignoro aquilo porque eu acho que eu tenho que seguir com a minha vida assim, porque eu não posso pensar na possibilidade de vir a me separar, a encontrar relações mais legais, mais saudáveis. Só que quando eu ignoro essas questões, tem um resultado, tem uma consequência, que a vida vai paralisando. Então se eu estou lá no relacionamento abusivo, se eu não estou recebendo as coisas que eu acho que eu deveria receber, eu acabo jogando contra mim mesmo quando eu não olho para aquilo, quando eu não presto atenção naquilo, quando eu acho que está tudo bem seguir assim, que faz parte da vida ser assim. Então, é preciso entender, pessoal, antes de dar um caráter biológico para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas doenças emocionais, que a psiquiatria tende a muito a fazer isso, a gente precisa olhar para o contexto da nossa vida. O que tem na minha vida hoje? O que está acontecendo com a minha vida hoje? Eu preciso analisar a minha vida hoje para entender por que será que eu estou me deprimindo? Por que será que está acontecendo isso comigo? O que isso está querendo me alertar? O que isso está querendo me dizer? Ah, é falta de fé? Muitas pessoas tendem a jogar por esse lado, é falta de Deus na vida. Será, pessoal? Será que é falta de Deus na vida? E aqui eu não estou falando mal de religião nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que a religião tem um papel muito importante, a fé tem um papel muito importante, se bem levada, se bem administrada, se bem relacionada com a vida. Mas será que é falta de fé? Será que não tem aspectos da minha vida que eu estou ignorando e que estão me chamando para mim olhar? Então esse é um ponto essencial. Na maioria dos casos, a depressão entra como forma da gente questionar a nossa vida, pela impossibilidade de questionarmos, de mudarmos, de alterarmos coisas que não estão legais, de fazermos coisas que a gente desejaria fazer, mas que a gente acaba deixando de lado, porque não adianta, não precisa, é besteira. Acaba entrando, acaba vindo, acaba o nosso corpo reagindo a isso com um transtorno depressivo, para a gente poder parar e a partir disso buscar uma análise, buscar uma terapia, buscar um profissional da saúde mental para questionar, para nos ajudar a entender
que está acontecendo com a minha vida que eu não estou olhando? Que aspectos da minha vida que eu não estou olhando e que eu preciso olhar? Primeira questão. Segunda questão, pessoal, a depressão como descanso. São três fatores que eles se mesclam, né? Eles são fatores que se relacionam. Depressão como descanso. O que acontece quando a gente ultrapassa o nosso ritmo biológico? Quando a gente está desconectado da natureza, quando a gente está desconectado da nossa essência, quando a gente não para apreciar a vida, para olhar para nós mesmos, para relaxar, para se cuidar, para descansar, o que acontece? O nosso corpo reage. Não é muito comum, quando a gente passa por períodos muito difíceis na vida, por exemplo, o nosso corpo adoecer, né? O nosso corpo reagir sintomaticamente com uma doença, da mesma forma no nosso mundo emocional. Se estamos numa vida onde não nos permitimos descansar e se conectar à vida, eu vou precisar, tudo isso inconscientemente, né, pessoal? Não é algo que vem da nossa consciência, eu vou precisar de algo que me faça parar de alguma forma. De algo que me faça descansar, por mais sofrido que seja todos esses sintomas de depressão, esses sintomas depressivos que a gente tem. Cara, isso tá vindo como forma de você questionar a tua vida, primeiro, e como forma de fazer você descansar, relaxar, olhar para si, se priorizar, se oportunizar, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias, a gente tava falando, ele tava me contando que ele foi para uma festa final de semana e tomou todas e domingo ele estava acabado, né? E ele é um cara que trabalha muito, que está sempre ralando muito, ele é um cara que tem uma vida de muitas exigências, né? E se ele não vai tomar esse porre e não vai ficar outro dia de ressaca, muito dificilmente no domingo ele ficaria lá curtindo a ressaca difícil dele e só deitado sem conseguir fazer nada. Ele precisou de uma ressaca para poder parar, senão ele trabalharia o domingo inteiro. Da mesma forma, funciona também nesse lugar os transtornos depressivos, as depressões. Se a gente não para, se a gente não consegue parar, se a gente não consegue decidir, escolher, não, peraí, agora eu vou parar, eu vou lá cuidar da minha vida, eu vou ver um filme, eu vou ver uma série, vou jogar um futebol, vou assistir um futebol, vou tomar uma cerveja, vou sair com meus amigos, vou sair com a minha namorada, com o meu namorado, eu vou acabar me sobrecarregando tanto que eu não vou mais suportar essa vida que eu tô vivendo e eu vou ficar numa apatia, eu vou não ter mais vontade de levantar, eu vou não ter mais vontade de fazer as coisas que eu faço por eu não ter conseguido estabelecer essa dinâmica na vida, essa dinâmica de trabalho, de pausa, de olhar para mim, de descansar, de relaxar, de não me cobrar tanto, né? Então essa é uma função muito importante do sintoma depressivo como descanso. Eu até quando eu tô falando com vocês aqui, até me incomoda um pouco usar essa palavra depressão, transtorno depressivo. Por quê? Porque quando a gente usa isso, a gente tende a partir sempre para um caráter biológico. Porque, então eu tenho uma depressão, então eu tenho uma doença que veio no meu corpo do nada e eu preciso tomar medicamentos para poder lidar com essa doença, como se fosse um vírus que entrou no meu corpo e eu precisasse eliminar ele. E as pessoas não se dão conta e esquecem que depressão, transtornos depressivos, para ficar aqui só nesse transtorno, tem vários exemplos de transtorno que a gente poderia pensar nesse sentido. Esse transtorno não é algo que vem do nada. Ele está relacionado ao nosso contexto social, à nossa vida momentânea, à nossa vida atual. O que estamos fazendo da nossa vida, ele não acontece por acaso. Não podemos usar a palavra depressão como algo que acontece do nada. Cada vez mais, pessoal, se diagnostica, cada vez mais se promove diagnóstico sobre isso. Eu vejo isso muito nos jovens, eu dou aula para jovens, então assim, eu vejo muito mais. Os jovens às vezes se orgulham, eu tenho 2, 3 transtornos, quando na verdade isso dá uma certa paz imaginar que isso não tem a ver com o meu contexto de vida. Que não tem nada a ver comigo, que não tem nada para me analisar, que a minha vida tá normal e que não é culpa minha, não é culpa das minhas escolhas, não é culpa do que eu tô fazendo, é algo que se abateu sobre mim e assim, eu vou ter que dar um jeito, o psiquiatra vai resolver, eu vou lá no psicólogo, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, como se alguém pudesse tirar isso da pessoa sem que ela questionasse a própria vida.
sem que ela precisasse descansar, modificar, mudar, parar. Muitas vezes optar por ganhar menos dinheiro para poder descansar, para poder olhar para si, para poder curtir a vida. Às vezes as pessoas vivem como se elas fossem viver para sempre. As pessoas não se dão conta que a vida pode acabar a qualquer momento. Elas estão vivendo como se elas fossem viver para sempre. No passado ou no futuro, e não vivendo presente nenhum, não vivendo hoje nenhum. Dando a entender que elas vão viver eternamente. Isso pode até ser percebido como um mecanismo defensivo, pela impossibilidade de se olhar para a fragilidade da vida, pela dificuldade de ver que tudo pode acabar a qualquer momento. As pessoas meio que se defendem dessa dor de pensar que tudo pode acabar, se colocando uma ideia de que a vida vai durar para sempre. E ela pode acabar a qualquer momento. E os transtornos vêm também para nos alertar quanto a isso. Então esse é um fator muito importante. Terceiro, pessoal, depressão como sintoma social. 90% hoje da população toma algum tipo de remédio ansiolítico. 90% da população, isso é um número absurdo. De cada 10 pessoas, 8, 6, 7 tomam algum tipo de remédio antidepressivo, algum tipo de antidepressivo. São dados assim alarmantes que mostram o quê? A conjuntura que a gente está vivendo. Em vez de eu poder olhar criticamente para o mundo como ele está constituído, eu acho simplesmente que o mundo é assim, que isso é culpa do capitalismo, que não tem o que fazer, é o capitalismo, a gente precisa se adequar ao capitalismo, quem questiona o capitalismo é rebelde, é infantil, é revoltado. Tem que trabalhar, tem que viver, tem que ocupar a cabeça para não pensar bobagem. Mas aí, quando chega algo do nível emocional e derruba a gente não se dá conta que é esses nossos pensamentos que estão fazendo com que sintomas desse tipo nos acometam. Pela dificuldade de a gente questionar esse mundo. Então é natural, você quer ganhar bem, você vai ter que se submeter a uma jornada de 10 horas de trabalho por dia, vai ter que levar trabalho para casa. Você quer ser uma pessoa de sucesso, você vai ter que abdicar de fatores da tua vida, de casamento, de ter alguém, de ter um esporte que você pratique que lhe dê prazer, de viver o entretenimento da vida, você vai ter que abrir mão do ócio para viver assim. E aí, poxa, tem aqui um livro, por exemplo, lindo demais, que é o Ócio Criativo, que mostra pra gente o quanto é importante o ócio na nossa vida, o quanto o ócio, assim como o trabalho, exerce uma função na nossa vida que é de estabelecer a nossa saúde psíquica, mental, emocional, física. Se a gente levasse a sério o ócio, o não fazer nada, como a gente leva a sério o nosso trabalho, a gente não teria metade dos casos de problemas de depressão que a gente tem no mundo. Se a gente se permitisse ficar sem fazer nada, se a gente cuidasse de si, se a gente olhasse para si, né? Se a gente muitas vezes dissesse não àquelas cargas de demandas no trabalho que nos são impostas, se a gente aprendesse a respeitar os nossos limites, fazer com que as pessoas não infringissem os nossos limites, como seria tudo diferente? Então vamos questionar, pessoal, esse caráter biológico que se tende a fazer da depressão. A gente precisa olhar para si. Não tomem remédios antidepressivos porque o psiquiatra disse, sem questionar a própria vida, sem entrar num trabalho psicológico para poder ver o que está acontecendo contigo que você não quer olhar. É muito fácil tapar o sol com a peneira? Por um lado é, mas tem consequências gravíssimas na vida como um todo. Então a depressão como sintoma social, toda a nossa estrutura hoje social está constituída para incentivar a depressão, para incentivar transtornos mentais e psíquicos. A indústria farmacêutica ganha absurdos com esse negócio todos os meses, todos os anos. É muito comum hoje o antidepressivo para poder continuar funcionando na vida. E aí a gente precisa questionar muito esse funcionar na vida, né? E aí a gente precisa buscar se abrir para percepções e para posições de pessoas que nos fazem olhar para uma vida mais leve, mais reclusa, né? Tem muita discussão hoje sobre povos originários, sobre modos indígenas de se viver, sobre como pessoas que abdicaram da vida na sociedade para viver no campo, que abdicaram de serviços, de empregos que ganhavam muito dinheiro para viver uma vida mais economicamente menor, com menos recursos, mas promovendo um certo bem-estar. Não tem saída, pessoal, não tem mágica. Automaticamente você vai precisar abdicar de alguma coisa para poder ter uma saúde.
Se você vai optar por funcionar 24 horas por dia, isso vai ter consequências seríssimas na tua vida. Não tem o que fazer nesse sentido. É preciso olhar para si. Dá para viver bem, dá para ganhar dinheiro, dá para ter uma vida confortável, com saúde? Claro que dá. Mas é preciso entrar em contato consigo. É preciso questionar o modo de viver. É preciso escolher modos de vida mais saudáveis que tenham a ver mais com a própria pessoa, com a nossa natureza, com a nossa interioridade, com a nossa essência. Certo? Espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham gostado. Repasse esse vídeo para quem vocês achar que possa se interessar. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.